Olá, nessa segunda vídeo a gente vai dar continuidade à segunda parte do item A, que pede para a gente ter essa questão aqui, né, e verificar se esse sistema linear ele obedece o critério de Gauss-Seidel, que na verdade é o critério de Sassenfeld, tá? Esse daqui é o critério de Sassenfeld, onde a gente fala o seguinte: considere o sistema linear AX igual a B se um beta I de 1 sobre o AI é o somatório de todos os elementos de A e J pertencentes a essa matriz A, vezes o beta J, sendo que o J é menor do que I, mais a somatória dos elementos de J maior do que I, tá? Para tudo I entre 1 até N. Então o método de Gauss-Seidel gera uma sequência x elevado a k que converge para a solução do sistema independentemente da aproximação de x0. Parece uma coisa de sete cabeças, mas não é não, tá? É bem simples, na verdade, o processo. Temos aqui a resolução em papel. Nesse caso, essa matriz aqui é a matriz do mesmo item, só que é a matriz dos coeficientes, tá bom? Eu separei ela aqui para a gente fazer a análise. Aqui nós vamos calcular o beta 1, beta 2, beta 3 e beta 4, tá? Cada um desses betas é responsável por cada uma dessas linhas, tá? Primeira coisa também no método de Gauss-Seidel é verificar se essa diagonal possui algum elemento igual a zero, tá? A gente percebe aqui que ele não tem nenhum elemento da diagonal principal igual a zero, tá? A gente pode dar continuidade. Para se calcular o beta 1, que é o responsável pela primeira linha da matriz, o que a gente faz? A gente pega o elemento da diagonal principal, que é o 2, coloca aqui embaixo. E os demais a gente soma. Fica assim, 1 mais 0.2 mais 0.2, tá bom? A gente esquece o sinal de negativo para fazer esses cálculos, tá bom? Sempre considere valores positivos. Nós vamos ter 1.4 dividido por 2, que dá igual a 0.7. Esse daqui é o nosso beta 1. O beta 2 a gente vai calcular da seguinte forma: os elementos anteriores ao elemento da diagonal principal, isto é, menores aqui do lado esquerdo, eles vão multiplicar pelo beta antecessor, tá? Como assim? Primeiro elemento, antes do elemento da diagonal principal, vai multiplicar pelo beta 1. Segundo elemento, antes da diagonal principal, vai multiplicar pelo beta 2. O terceiro elemento, antes da diagonal principal, vai multiplicar pelo beta 3. Tá bom? O que eu falo da diagonal principal é, por exemplo, aqui, ó. Esse daqui é o 0.6, ele é antes do 3 que pertence à diagonal principal. Então ele aqui vai multiplicar pelo beta 1. Nesse caso aqui da terceira linha, nós temos o 1 como elemento da diagonal principal. O 0.1 vai multiplicar pelo beta 1, o 0.2 pelo beta 2. Tá? E aqui no 4, na quarta linha, nós temos o 4. Nesse caso, o primeiro elemento vai multiplicar pelo beta 1, o segundo elemento pelo beta 2 e o terceiro elemento pelo beta 3. Tá? Isto é, os valores antes desse nosso elemento aqui da diagonal principal. Fazendo essa análise, a gente vai ter o seguinte: 0.6 vezes o beta 1 mais 0.6 mais 0.3. Lembrando que aqui embaixo fica o elemento da diagonal principal. Nós vamos ficar com 0.6 vezes o beta 1, que é 0.7, mais 0.6 mais 0.3. Isso daqui vai dar 1.32 sobre 3, que dá igual a 0.44. Tá bom? Esse é o resultado do nosso beta 2. Já no nosso beta 3 é a terceira linha aqui. O que a gente pega? O primeiro elemento a gente multiplica pelo beta 1, o segundo elemento a gente multiplica pelo beta 2 e soma com esse outro elemento aqui depois da diagonal. O elemento da diagonal principal vem aqui para baixo, nós vamos ficar com 0.1 vezes 0.7 mais 0.2 vezes 0.44 mais 0.2. Isso daqui dá um resultado de 0.358, tá bom? Lembrando que a gente sempre tira o elemento da diagonal principal do somatório. Lá embaixo, aqui na linha 4, o primeiro elemento da linha 4 multiplica pelo beta 1. O segundo elemento multiplica pelo beta 2 e o terceiro elemento pelo beta 3. Então nós vamos ficar 0.4 vezes 0.7 mais 1.2 vezes 0.44 mais 0.8 vezes 0.358. E o elemento da diagonal principal, que é o 4, vem aqui para baixo. Isso daqui vai dar um resultado de 0.2736. Tá bom? Nesse caso aqui nós calculamos todos os betas, o beta 1, 2, 3 e 4.
E vamos verificar o maior beta nesse caso aqui, que é o 0.7, né, o nosso maior valor de um beta. Então o beta aqui a gente verifica se ele é menor do que 1. Se ele for menor do que 1, quer dizer que o critério de Gauss, critério de Sachsenfeld é válido, tá bom? Ele passa. Aí quer dizer que a gente pode calcular esse sistema linear pelo nosso método de Gauss-Seidel, tá? Isso daqui a gente vai... Esse método aqui é mais eficiente do que o Gauss-Jacobi, tá? Só um detalhe. Vamos agora criar um script aqui no mesmo esquema que a gente tinha criado o critério de Gauss-Jacobi. Vamos criar agora um critério de Gauss-Seidel, tá? Vamos criar aqui um script chamado critério de Gauss-Seidel. .py, certo? Aqui do Jacobi a gente vai copiar a nossa matriz, porque a matriz dos coeficientes permanece a mesma, tá? Lembrando, é claro que aqui não é um 4, aqui é um menos 0.2, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar essa informação. É, menos 0.2. A gente tinha feito a alteração no primeiro vídeo lá. Aqui, pronto, a gente vai copiar essa matriz, que é a mesma matriz de coeficientes que a gente vai utilizar para o Seidel. Nesse critério do Sachsenfeld, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente define uma função, critério de Gauss-Seidel, tá? A gente pode chamar dessa forma, mas o nome é o Sachsenfeld. A gente vai precisar dessa matriz de coeficientes e a ordem dela, tá bom? Primeira coisa a checar é a diagonal principal. A gente vai do for, do in, do range, a gente vai do 0 até a ordem, tá bom? A gente vai verificar se algum elemento da matriz da diagonal principal é igual a 0. Se for igual a 0, a gente retorna false, tá bom? Caso contrário, a gente dá prosseguimento ao cálculo dos betas. Aqui o cálculo dos betas, a gente tem betas, que vai ser uma lista, né, de valores, da mesma forma que a gente fez no Gauss-Jacobi. E aqui a gente vai percorrer, vamos for, vai do i, do range, vai do 0 até a ordem, tá? Pouca coisa se modifica do anterior. Ordem. E aqui, antes disso daqui, a gente tem uma soma, né, dessas linhas. Só que essa soma agora, a gente vai ter algumas modificações. Quais são as modificações, né? Se a gente for aqui pegar o PDF, a gente tem o J menor do que I. Se for o J menor do que I, a gente pega o valor dessa matriz de coeficientes e multiplica pelo beta na posição J, como está escrito aqui. Caso contrário, a gente simplesmente soma o elemento da matriz, tá? É isso daqui que está sendo dito nessa parte aqui. Vamos voltar aqui para o nosso código. A gente vai fazer o seguinte, ó. Se o nosso J for menor do que o I, a somatória vai somar o valor absoluto da matriz naquela posição, IJ. E lembrando que esse caso aqui, o I ele tem que ser diferente de J, tá? Para não ser o elemento da diagonal principal. A gente vai fazer o valor absoluto vezes o beta, né? Aqui eu não vou colocar no plural, vou colocar no singular. O beta na posição J, como está escrito lá. Caso contrário, a gente faz a soma, vai receber o valor absoluto da matriz na posição IJ. Tá? Simplesmente esse cálculo da soma. No final aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, beta, a gente vai colocar um append, aí o que é o seguinte, é soma dividido por matriz no I sobre I, tá? Igual o outro lá. Agora a gente vai verificar o maior valor entre os betas. Se ele for maior ou igual a 1, a gente retorna false. Caso contrário, a gente retorna true, tá bom? Return true. Pronto, esse daqui é o critério de Seidel, que é o mesmo critério do Sachsenfeld, tá? Que é o mesmo critério desse cara aqui, Sachsenfeld. Pronto. Então aqui, esse é o nossa função, e aqui a gente vai verificar se name, né, está agora igual a name. E aqui a gente vai fazer um teste. Se o critério de Gauss-Seidel da matriz dos coeficientes de ordem 4,
que essa é a ordem. Se isso passar, quer dizer que satisfaz o critério de Gauss-Seidel, tá? Caso contrário, não satisfaz. Aí não satisfaz o critério de Gauss-Seidel. Como a gente já calculou, né, a gente tem certeza que isso daqui realmente ele comprova o critério de Gauss-Seidel, tá? Ele já satisfaz. Então a gente vai colocar aqui Python é critério de Gauss-Seidel, tá? Aí ele satisfaz o critério de Gauss-Seidel. Para a gente verificar aqui que não satisfaz, a gente pode fazer a mesma substituição que a gente fez anteriormente. A gente vai colocar um 4 aqui. Coloca aqui para rodar novamente, aí não satisfaz o critério de Gauss-Seidel, tá? E colocando aqui de volta para 0.2. Pronto, nós temos aqui o algoritmo, tá? E terminamos essa parte do item A. Agora a gente vai ter os outros itens, né? Que é o item B, que pede para a gente fazer o cálculo desses sessão de testes. Pronto, aqui a gente vai agora para o nosso próximo item, né, no próximo vídeo, que fala justamente sobre pedir o cálculo desses métodos, tanto do Jacobi como do Seidel, tá? Aí até o próximo vídeo, pessoal.